E a consultoria vem para embalar, para tangibilizar em imagem o que essas mulheres já são, a potência que essas mulheres já são, os espaços que elas querem ocupar, como você falou. E a nossa imagem, ela comunica, né? Ela diz muita coisa o tempo todo. Olá, eu sou Lívia Cisneiro, sou médica ginecologista, especialista em saúde funcional e integrativa. E essa é a doutora Gabriele Tigre, que é minha amiga também, médica ginecologista, especializada em cirurgia minimamente invasiva e em cirurgia robótica. E esse é o Reconecta Podcast. Sejam bem-vindas ao Reconecta, esse espaço criado para transformar conhecimento em bem-estar. E hoje a gente está num episódio diferente, um episódio que fala além da saúde, fala de como você se sentir bem, além de tratamentos e da parte ginecológica. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que é Kati Sampaio, que é consultora de imagem, que ela trabalha com o posicionamento de mulheres, de pessoas, né, na verdade, Sim, para seu posicionamento profissional. E Kati entrou na minha vida justamente nesse sentido, né? Kati, ela é uma pessoa que é muito além da casca bonita. Kati é uma pessoa maravilhosa, linda e muito competente, tem um coração enorme, e hoje a gente tem o prazer de conversar desse tema que muda a vida de muita gente. Às vezes a gente tem lá dentro algo muito bom para oferecer e não sabe como oferecer. E se posicionar de forma estratégica talvez seja ali a virada de chave na carreira de muita gente. Kati, se apresente, conte pra gente como é que você chegou nesse caminho, sua trajetória. tem tempo? Tem tempo. Por que você foi para essa seara? Ai, obrigada, meninas, Lívia, Gabi. Um prazer enorme, enorme estar aqui com vocês. Falar de imagem é minha paixão, né? Você sabe disso. Gabi é minha cliente, a gente se conectou já tem um tempinho. Quanto tempo a gente tem? Tava sei lá. grávida. Nossa, vai fazer um ano então. Tava grávida querendo sair da casca. Foi, exatamente, exatamente. Demorou um pouquinho, namorou um pouquinho, depois veio, agora vai. E então, eu sou consultora de imagem há 7 anos, mais ou menos, já atuando, né, mais especificamente com consultoria de imagem. Mas por que eu faço esse recorte? Porque moda, imagem, roupa, estilo, sei lá, sempre esteve assim na minha vida. Eu tenho lembranças de infância já, me interessando por isso, gostando, tendo um olhar diferente sobre isso, que eu não sabia exatamente o que era, né? E minha vida inteira fui trilhando outros caminhos, mas tendo isso como sempre ali, sabe? Paralelamente a tudo que eu fiz. Então, eu mais profissionalmente mesmo, tem 7 anos. Há 2 anos e meio exclusivamente dedicadas à consultoria, porque eu acumulei a consultoria com a minha carreira de executiva. Então, eu trabalhei no mundo corporativo durante a minha vida inteira, antes da consultoria. Eu sou advogada, advoguei muito pouco. Eu sempre senti que a nossa imagem, ela fazia algo diferente por nós. Era de fato algo que a gente usava a nosso favor, sabe? Como é que isso acontecia? Que loucura. Mas assim, por exemplo, quando eu ia escolher uma roupa, eu adorava escolher roupa com minha mãe. Uhum. Quando eu ia escolher uma roupa, sempre vinham alguns outros pensamentos além disso. Eu gosto dessa cor. Não, eu sempre pensava, é porque eu vou na matinê e as amigas e eu não quero estar diferente. Sempre tinha algo mais, sabe? E eu acho que o meu olhar mesmo, assim, se abriu para enxergar a imagem como ferramenta de comunicação quando eu fui fazer a entrevista do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, assim, formal mesmo, aqui em Salvador. Eu sou do interior.
Eu não sou daqui, mas vim morar aqui com 17 anos, vim estudar e tal. E assim que eu passei na faculdade, eu disse, não, eu quero trabalhar. Não, eu quero ter meu dinheiro e tal. E eu tinha uma colega que trabalhava numa empresa de transportes. E aí ela me falou assim, Kátia, você quer trabalhar? Então tá. Eu estudava de manhã. Então, assim, mais difícil ainda, porque tinha que ser um trabalho à tarde, né? E ela falou, lá tem vaga para trabalhar à tarde. Você quer ir lá e tal? Eu disse, eu quero ver, eu quero trabalhar, não sei o quê. E aí eu disse, eu tenho que me preparar para essa entrevista. Nunca tinha feito uma entrevista na vida, nunca tinha conversado assim com ninguém. Já tinha trabalhado, mas lá no interior, dava banca de matemática, dava aula particular, né, de matemática, de português, dei aula, alfabetizei jovens e adultos com 14 anos. Eu sempre me joguei, assim, sempre trabalhei. E quando eu estava para ir para essa entrevista, eu disse, tenho que me preparar. E aí, na minha cabeça, eu tinha que me preparar para responder o que ia ser perguntado, óbvio. Mas tinha outra coisa, e como é que eu vou vestida? Para mim, não era tão simples, não era só isso, assim, sabe? Eu disse, gente, como é que eu vou vestida? Aí me deu um estalo. Eu disse, deixa eu ver como é que as pessoas lá se vestem. E aí eu fui lá observar, porque era num daqueles guichês da rodoviária, então dava para você passar e ver as pessoas ali, né? E aí eu vi, só que todo mundo uniformizado. Eu digo, danou-se. Eu fiz, não, mas eu tenho que vir. Aí eu cá, né, pensando comigo, se eu tiver parecida com eles, pode ser que a pessoa já meio que me veja trabalhando ali. E aí era uma blusa branca com uma calça azul, tinha um lenço, alguma coisa assim. Eu não tinha camisa, eu tinha uma calça jeans bem escura, assim, azul. Eu disse, a calça acho que vai passar. E a camisa, comprei uma camisa e fui assim. E aí fiz a entrevista, enfim. E aí a pessoa que estava me entrevistando, ele era uma espécie de supervisor geral lá, alguma coisa assim. E aí ele fez a entrevista e no final ele fez, você já pode começar? E aí eu, claro, o que é que eu tenho que fazer? E aí ele chamou um encarregado, enfim, lá da área, e aí ele fez, olha, ela passou na entrevista e ela já vai começar. Só que era uma empresa bem conservadora, assim, bem tradicional. Aí ele falou, mas ela não tem uniforme para ela e tal, não sei o quê. E aí ele olhou assim para mim e falou assim, não, ela já veio vestida para trabalhar. E aí meio que assim, foi quase um misto de, meu Deus, ele descobriu o meu segredo com nossa, isso dá certo. Isso realmente tem que era uma coisa que eu já desconfiava, mas é como se eu tivesse ali testado na prática, enfim. E aí, como é que eu cheguei no Instagram? Eu comecei, como eu gostava muito dessa área, não sabia direito o que fazer com isso. Eu sempre gostei, mas não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu queria ser estilista, não conhecia ainda a consultoria de imagem. E todas as áreas que eu pesquisava sobre moda e tal, eu digo, gente, não é isso e tal. E aí, na terapia, ela chegou e falou assim, Kátia, por que você não cria um Instagram, alguma coisa assim, uma rede social, e você começa a falar? No fluxo, no movimento, talvez você descubra o que você vai fazer. E aí foi exatamente assim, eu abri um Instagram em 2016, não tinha meu nome, não tinha minha foto, o nome era Ateliê de Executiva, tem um monte de gente que me segue até hoje, desde essa época. E aí vem um ponto, que a gente em algum momento já deve ter conversado sobre isso, que a gente conversou várias coisas. A gente fica esperando sempre o momento certo, estar tudo perfeito, né? Eu só abri, coloquei meu nome. Eu tô a cara a tapa. E a cara, quando eu já tinha 18 mil seguidores, você acredita? Não. Foi quando eu tive coragem revelar sua identidade. De revelar minha identidade. E aí, quando você revela, qual é a sensação? Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu já não estava com o meu rosto ali, Sim. né? Desde sempre. Mas é isso, a gente vai fazendo o que dá conta de fazer, né? E
Enfim, encurtei um pouquinho, não sei, eu falo demais, gente, vocês vão perceber. Quando a gente consegue, de fato, fazer aquilo que a gente veio para fazer, né, Kátia, parece mágica, né, as coisas fluem. Exatamente. Enfim, eu estou feliz de tê-la aqui, acompanho o seu trabalho, né, na rede social e através de amigas, como Gabi, doutora Sinara, enfim, outras amigas que fazem assessoria com você. E eu acho interessante a gente esclarecer o que é isso, né? Eu entendo que você trabalha e posiciona a imagem de mulheres que querem ser mais valorizadas, que querem ter uma imagem que realmente reflita quem ela é e os espaços que ela quer ocupar. Mas o que seria, de fato, você pode definir pra gente uma assessoria de imagem? Porque eu acho que isso não é um conceito claro para a maioria das pessoas. Fala pra gente. Então, a consultoria de imagem com esse foco, né, em estratégia de imagem, posicionamento de imagem para profissionais que vem muito buscando por conta de rede social, principalmente, né? Começam a querer estar mais presentes na rede social, a produzir conteúdo. E a consultoria vem para embalar, para tangibilizar em imagem o que essas mulheres já são, a potência que essas mulheres já são, os espaços que elas querem ocupar, como você falou. E a nossa imagem, ela comunica, né? Ela diz muita coisa o tempo todo. E vamos pensar na prática o que é isso. Quando eu penso no meu cabelo, na cor do meu cabelo, na forma que eu estruturo o meu cabelo, que eu arrumo, que eu finalizo, as cores que eu escolho, o tipo de maquiagem, os acessórios, o tipo de roupa, as cores das roupas. Enfim, todos esses detalhes têm elementos que dizem alguma coisa sobre a gente. Então, dizem o quê? Dizem se eu sou mais séria ou não, dizem se eu estou aberta ou não, se nos ajudam a posicionar a nossa credibilidade. Então, a consultoria estratégica, mais especificamente que aqui eu trabalho, a gente vai vai tangibilizar a sua imagem, fazer com que a sua imagem comunique o que você precisa, a partir de vários elementos que a gente vai estudar, né? Então, quem é você, como é sua vida, sua rotina, seu estilo de vida, com o que você trabalha, com que público, como é que você quer se posicionar. E aí vem um grande ponto e é um diferencial na consultoria de imagem estratégica para posicionamento, que é o seguinte: o posicionamento ele vem antes das escolhas de imagem. Gabi vai lembrar que a gente perguntei várias vezes para ela, a gente conversou muito. Como é que você quer ser percebida? Como é que é a sua vida? Quem é você? Quais são os seus papéis? Que tipo de público você se relaciona? Que tipo de público você quer atrair? Porque não é só combinar, saber se preto combina com azul ou não. Isso é uma consequência, sabe? Mas antes você vai usar preto? Vai usar por quê? Você gosta de preto? O que é que essa cor vai te ajudar a comunicar? E tem mais ainda, por que a gente trabalha sempre pensando em quem ela é? Porque a gente não é só a imagem. Não é um personagem, né? E não é um personagem. Então tem uma pessoa ali, que tem um tom de voz, que tem um jeito de falar, que tem uma vida, que tem uma rotina, que tem valores, né? A gente está aqui, tem os nossos traços faciais, tem o nosso corpo, tem o nosso jeito de andar. Então, tudo isso está sempre dizendo algo. Então, por que a gente precisa considerar isso? Gabi é super meiga, tem um jeito de falar doce, né? Ela é leve, a gente está com ela transmite calma. Mas será que a imagem dela deve reforçar esse lado? Ou deve trazer um outro lado que também é dela, de uma mulher forte, segura, né, objetiva? Você quer revelar esse lado? É importante para você que isso também esteja presente? Então, que tal deixar a imagem te ajudar a comunicar? Então, a consultoria ela vai muito trabalhando todos esses elementos até a gente chegar numa estratégia de imagem. E aí a gente começa a executar. Aí sim a gente vai para a escolha das roupas, das cores, mexer no cabelo, enfim. Maravilhoso. Esclareci? Sim. Muito. E eu acho que é exatamente isso. Você tem que achar um caminho de se encontrar. É quase uma anamnese psicológica ali. Exato. Você tem que parar, refletir o que é que você realmente quer
que é pra você. Sim. Né? O que faz sentido, o que não faz sentido. Porque senão fica meio no vazio, fica reproduzindo modelos. Exato, exato. E acho que hoje imagem tá na moda, né? Tem vários Instagrams. Tem vários Instagrams, tem muita gente falando sobre isso, o que é ótimo, porque aumenta o nível de consciência das pessoas de que isso é importante, isso não é futilidade, isso é útil. Isso de fato faz mudanças na sua vida, né? Isso acontece na realidade, assim. E um dos meus maiores desafios, inclusive, principalmente na rede social, que eu produzo conteúdo e nas minhas pregações com as minhas clientes e por onde eu passo, o meu maior desafio é justamente fazer as pessoas enxergarem a imagem além da roupa, né? A imagem além da tendência de moda. Enfim, porque a gente não sai na rua sem roupa. Concorda? A gente não sai. Hoje em dia não sai mais, já saiu algum tempo atrás aí, mas hoje não sai. Tem gente até que sai, né? Mas Detalhe, polêmica. Mas assim, as escolhas que a gente faz estão ali falando algo sobre a gente. Veja vocês duas. Sem vocês falarem nada, só de olhar para vocês, eu vou perceber diferenças. E onde é que estão essas diferenças? Aí só falando mais especificamente, que às vezes a gente fica falando muito na teoria, e as pessoas ficam perdidas, né? Olha, o seu cabelo, um cabelo comprido, um cabelo de fio reto, sem muito volume, sem muita expansão. O que isso, de onde existem códigos, né, códigos visuais, que vêm dos elementos de design, vêm da semiótica, enfim. O fio mais reto é diferente de um fio, esse acabamento que eu faço. Esse fio, ele traz muito mais rigidez, uma certa seriedade, um ar de um pouquinho mais talvez de distanciamento, do que um fio com mais movimento, com curva. Porque isso a gente lê assim, certo? Aí vem, você sabia disso? É isso que você quer? Isso te representa em alguma medida? Então é nesse ponto que eu trabalho incansavelmente, que é de fazer as pessoas entenderem que eu posso ter uma imagem que eu quero, que me representa, mas que também está me ajudando a levar a minha mensagem. Está me ajudando quando eu chego nos ambientes, quando eu converso e me relaciono com as pessoas, essa imagem já está me ajudando conscientemente e intencionalmente a dizer algo. A minha leitura, assim, né, da assessoria... Mas eu acertei? Acertou. Quer dizer... Quero saber. Eu normalmente uso um cabelo mais volumoso. Mas, enfim... Mas eu achei que super combinou com você, assim, a minha sensação é de harmonia. Sabe o que é? Eu acho que é a questão que você falou, intencionalidade. O que é que eu queria mostrar aqui hoje, neste episódio? Legal. Sabe? E eu acho que é muito sobre isso, a consultoria, na verdade, sobre intenção e autoconhecimento. Perfeito. Não é? Porque isso inclusive é científico, né? A gente tem o que a gente entra no ambiente. Sim. E a gente já leva informação da forma como a gente se comporta, da forma como a gente gesticula. Sim. E também com a forma como a gente veste, né? Como a gente se veste. Então, a coisa que você, assim, sua história, né, que te trouxe para o lugar hoje, sua primeira experiência, né, de como a autoimagem pode abrir portas, é fantástica, né? Sim. Você intencionou aquilo, né, e você colheu a resposta que você esperava colher. E aí, eu queria te perguntar justamente isso, assim, como você, né, tem hoje uma assessoria muito voltada para o profissional, né, de mulheres e tal, existe algo que defina, né, quais são os pontos que definem de que forma um profissional de sucesso deveria se vestir, de repente se apresentar? Olha, vou começar te dizendo que não tem uma fórmula, assim. Acho que essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo chega muito assim, Kati, o que eu tenho que fazer? Mas a gente não dá para trabalhar com um padrão, uma receita. E esse é o grande erro que muitas profissionais estão cometendo.
que é o seguinte, qual é, esses dias na minha caixinha, inclusive, só um parênteses aqui, chegou uma pergunta assim, Kati, essa blusa aqui, mandou a foto, é boa para posicionamento? Eu digo sim, amor, posicionamento do quê? Quem é você? Vai vestir a blusa. Quem é você? Né? Como é você, inclusive? Como é o seu corpo? Com o que você trabalha? As pessoas já acham que estão subentendido. Exatamente, mas por quê? Isso também é muito culpa dos profissionais que estão trabalhando com isso, infelizmente, e que estão produzindo conteúdo. Porque fica raso. Então, e fala posicionamento de imagem. Isso é cafona, isso é elegante. Eu tô tão cansada disso, que eu não aguento mais. Isso é cafona, isso é elegante. Não, é feio fazer isso, é feio o cabelo assim. A mulher, a partir de tantos anos, não pode mais ter o cabelo... Gente, pelo amor de Deus, não é assim que se constrói imagem e não é assim que se posiciona uma imagem, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores erros que vem acontecendo. E você me pergunta sobre como é que uma mulher com uma imagem de sucesso. Eu acho que, assim, como eu te falei, não dá pra gente falar de uma receita específica, mas óbvio que existem, sim, alguns elementos de comunicação, existem algumas mensagens que uma mulher, uma profissional, que quer estar... Que quer se posicionar, principalmente em rede social, ou enfim, no seu contexto profissional, como uma mulher de sucesso, uma pessoa com credibilidade, uma profissional competente, tem algumas coisas que ela não deve fazer. Eu acho que isso é possível que a gente... Então, assim, profissionais não podem comunicar amadorismo. Todo mundo concorda, certo? Só que às vezes a gente pode levar amadorismo para a nossa imagem. Então, o que você falou, Lívia, às vezes eu chego num ambiente, eu não chego com um texto aqui, com um teleprompter, já chego dizendo coisas sobre mim. Não. Por que aquela história da primeira impressão é que fica, as pessoas fazem leituras da gente nos 7 primeiros segundos e tal? Por quê? Porque, de fato, como eu estou captando tudo, você entrou, você passou por mim, eu já tenho algo para falar sobre você, mesmo sem ter te ouvido. Entende? Então, já me perdi completamente. O que não se deve fazer. O que é que não se deve fazer? Lívia ficou ligada, que ela viu que eu ia me perder. Então, primeira coisa, você não pode comunicar, transmitir uma imagem de amadorismo. Como é que eu faço isso na minha imagem? Quando eu estou completamente descoordenada. A blusa vai para um lado, ou a saia vai para outro, o sapato, nada tem nada a ver com nada, né? E isso vale para modelagem, isso vale para coordenação de cores. Então, quando eu estou inadequada para aquele ambiente, porque sim, os ambientes têm códigos, né? Tem ambientes que vão ser mais formais e você precisa dar algum sinal de formalidade. Se você vai completamente informal, você dá um sinal de amadorismo. É como se você não estivesse se preocupado com isso, ou você não faz a mínima ideia, ou você não frequenta aquele ambiente. Então, tem sim alguns elementos que quando você comunica aquilo, a sensação é de amadorismo. E aí, profissionais que comunicam amadorismo, eles perdem credibilidade. Não é sensação de competência, sabe? Aí, óbvio, tem alguns detalhes, como desleixo, algumas coisas que você está no dia a dia ali, para você tá tudo bem, é normal. E isso é um problema para profissionais que estão lutando contra o cuidado com a imagem. Meu conteúdo basta, eu estudei, isso é bobagem, isso é futilidade, isso é coisa de Instagram, o que vale é o meu conteúdo, minha experiência e meu trabalho. Óbvio que vale, porque como a gente não constrói um personagem, você já precisa ser quando você chega para a gente fazer o posicionamento de imagem, né? Mas eu acho que por aí, assim, alguns exemplos de algumas... Estou feliz que você respondeu exatamente o que eu gostaria de ouvir. Não existe um padrão. De jeito nenhum. E é o que a gente tem visto, infelizmente, né? Existe algo que foi concebido como aquilo é o elegante, é o padrão, né? E isso acho que engessa e acho que poda um pouco da nossa
Autenticidade da sua personalidade. Exatamente. Que é o único diferencial que a gente tem, a gente. Exatamente. Então, assim, se na minha imagem eu posso ter uma oportunidade de revelar quem eu sou, por que não fazer? Então, você batalhou uma vida inteira, você é uma pessoa de personalidade forte, você tem presença, você tem uma história, você tem repertório, você sabe que você é diferente, mas aí na hora de embalar isso, você embala igual a todo mundo. Você não coloca nada ali que é seu. E imagem realmente é uma embalagem, né? Assim, Sim. Quando você para pra ver, é uma embalagem. Embalagem. Que essa consciência dessa embalagem é difícil de ter. Eu acho que é uma construção. Acho que eu estava comentando com meu marido. Talvez para minha filha seja mais fácil Sim. essa caminhada, porque já houve algum conceito antes, né? Que acaba sendo criado. Sim. E o que é interessante é que assim, você tem papéis que você desempenha na sociedade. Você não Exato. é o tempo todo profissional. Só que uma situação engraçada assim, que aconteceu, eu tava com meus filhos, meu marido na praia, deu hora de ir pra missa, bora, corre. Falei, meu amor, não tem como não vou conseguir me arrumar pra ir, não dá pra ir assim. Ele, não, vamos, tem que ir pra missa de qualquer jeito. Aí chegou na missa, né, todo mundo meio assim, desorganizado. E aí na segunda-feira eu atendi a paciente, doutora, eu te vejo na missa. Misericórdia. Você entende que assim... Sim. Não é só sobre seu dia a dia, sua rotina. Não. Você tem que estar pensando o tempo todo em como se apresentar. Perfeito. Futilidade ou não, assim. E esse ponto dos papéis, e assim, já pegando até o gancho do que a gente estava falando, não tem como ter um padrão. Imagina, gente, aí vem ensaio fotográfico. Segura aí, depois, só para eu falar de ensaio fotográfico daqui a pouco, me lembra. Como é que não dá para ser um padrão? Por quê? Porque sua vida é diferente. Seu cabelo é diferente. Os seus traços faciais são diferentes. Como é que você vai ver uma maquiagem e alguém diz assim, repete essa maquiagem? E é o que acontece, né, na maioria das vezes. Você olha, vê o Instagram, gosta daquela pessoa, daquele modelo. E aí você tenta replicar. Só que assim, ficou bonito nela, porque estava alinhado com as cores, com os traços faciais. Quando eu falo traço facial, gente, é assim, ó, eu tenho um olho caído. Um exemplo. Se eu for fazer um esfumado na pálpebra, apenas na pálpebra móvel, meu olho vai cair mais uns 10 centímetros. Ai, Kátia, mas olho caído aí só se a pessoa se incomodar. Calma. Às vezes você não tem consciência que isso está comunicando algo ruim sobre você. Como é que um olho caído pode comunicar algo ruim sobre você? Expressão. Expressão baixa, cansada. Imagina uma profissional que atende com um olhar cansado. Tem gente que tem um olhar melancólico. Então, às vezes o autoconhecimento, ele vem para justamente você ter consciência de que você pode melhorar e muito a sua comunicação. Às vezes com trocas simples, apenas com saber, por exemplo, como fazer a sua maquiagem do olho, sabe? Eu já me perdi na sua pergunta. Você já viu que você vai ter que fazer vários cortes, né, amigo? Não foi nem pergunta, foi um comentário. E, você assim, falou dos papéis. Dos papéis. Uhum. E aí, falando dos papéis, eu queria, assim, dividir, porque, assim, acho que muita gente está aqui perguntando como é que a consultoria de imagem pode se encaixar na minha realidade. Sim. Para mim, a necessidade mais forte veio após a maternidade. Não sei se isso acontece com frequência. Muito. Mas, assim, você se vê em um corpo diferente do seu corpo, tendo que usar roupas que se adequem a esse corpo, e depois você tá ali meio que presa nos cuidados com a família, com o filho, e vem um certo desleixo. Eu cheguei no momento que eu ia ao shopping e só conseguia comprar coisa para as crianças. Sim. Eu olhava, nada fazia mais sentido. Sim. E aí você fica naquele caminho, assim, sem saber quem você é nessa trajetória. Os nossos gostos, as nossas preferências, o jeito da gente se vestir, ele está diretamente ligado à vida que a gente leva. Diretamente ligado. Diretamente ligado. Então, e ao estilo de vida, às pessoas com que a gente se relaciona. Então, chegam muitas clientes pós-maternidade. Porque o que acontece... Qual é o perfil das pessoas que te procuram?
chega muita cliente, sempre é assim, ó, eu tenho diversas histórias muito interessantes, porque normalmente as mulheres chegam porque alguma coisa aconteceu na vida, e aí ela se vê ela se olha no espelho, ou ela passa a ter uma vida, uma rotina, que o que ela veste hoje, o cabelo que ela tem, começa a não fazer sentido, ela não sabe explicar, mas realmente tem algo ali que precisa mudar. Então, pós-maternidade, muitas mulheres pós-maternidade, pós-separação, acontece demais também. Que dá uma quebra também de autoestima. Exatamente. E assim, vai mudar o estilo de vida, entende? Antes ela saía com determinadas pessoas, fazia determinados programas e com as mesmas pessoas, enfim. E agora? Eu visto o quê? Para sair solteira, entende? Mudança profissional, aí é a maioria. Eu tenho muitas clientes médicas, né? Você sabe disso, muitas clientes médicas. E normalmente é porque estão buscando outros espaços, estão querendo conquistar novos espaços. Não atendo mais, não quero mais atender convênio e agora eu vou para o consultório, eu já entendi que o meu público é diferente. Então, eu acho que não é como eu me visto agora, acho que tem que mudar. A maioria tem alguma coisa aconteceu na vida. E aí, você falando dos papéis, eu acho que tem uma coisa importante para falar aqui, que é o seguinte: nós não somos a mesma pessoa o tempo todo. Dependendo do papel que a gente está exercendo, a gente vai se comportar diferente, a gente vai ter demandas e necessidades, inclusive em relação ao vestir. Quando você vai sair para jantar sozinha com seu marido, a comunicação, o desejo de imagem, a necessidade funcional ali mesmo é diferente de quando você vai sair com seus filhos. Então tem que ter, quando vai sair com os meninos, tem que ter mobilidade, tem que ser confortável, mas também tem que estar, tem que estar arrumadinha, né? É difícil achar esse padrão, se encaixar nesse... Então, entende que é impossível ter um padrão, e aí vem a estratégia de imagem. A gente tem que conversar e tomar decisões sobre isso muito antes de decidir como vai ser o cabelo. Então, eu não posso, por mais que eu entenda que existe uma proposta de corte, de cor, que vai valorizar mais o rosto dela, ainda assim eu tenho que considerar se ela vai dar conta de fazer aquele cabelo no dia a dia. Não adianta eu te propor um cabelo que você só vai conseguir ter aquele cabelo no salão. Exato. E a maioria das vezes é assim. Então não faz sentido, entende? Por isso que estratégia, gente, é estratégia de verdade. É a gente saber onde a gente quer chegar, estudar todas as possibilidades e aí sim entender o que é que vai funcionar. Porque não adianta uma imagem perfeita na teoria se você não vai colocar em prática. Não adianta. Eu queria falar um pouco sobre a autoestima, né? A importância de você ter uma autoimagem boa sobre você mesma. E o quanto isso tem relação com a autoestima, porque eu vivo isso, Kati, no consultório, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Eu sou filha de uma mulher que foi dona de boutique do interior por muito tempo, né? E era aquela boutique que tinha roupa diferenciada, e até hoje a minha mãe é muito ligada à moda, a tendências, né? Passa o dia inteiro me mandando o que é que não quer que tá em alta, esse vai ficar linda em você e tudo mais. E sempre tive também um reforço positivo dela na minha infância inteira. Sim. Né? Que eu era complexada, eu usava óculos, enfim. E ela sempre reforçou, né? O que em mim era belo, para ela, que é tudo. Mas, enfim, e ela sempre me influenciou nesse quesito de como eu quero me apresentar. Sim. Ela tem muito bom gosto. Gente, é maravilhosa. E acaba que ela colocou isso em mim também, né? E eu aprendi intuitivamente, assim, muito com a influência dela, de que era muito importante eu estar adequada ao ambiente e à imagem e à notícia que eu quero dar sobre mim. Sim. Acho que é sobre isso que a gente está falando. Sim, exatamente. No meu dia a dia no consultório, eu sou clínica, basicamente, né? Sim. Então, eu começo a examinar a paciente quando ela entra na porta do consultório, que é o que você Exatamente. deve fazer muito.
Então, e como a gente, né, um dos nichos de trabalho são pacientes que têm dor pélvica crônica, endometriose, problemas com sexualidade, relacionamento, menopausa, enfim, seja qual for a dor daquela mulher, ela pode estar incrustada no corpo, no comportamento, na postura, no olhar. Você falou olhar, por isso que eu me lembrei. E é muito comum que depois da consulta, né, depois que eu acolhi, expliquei e tudo mais, que eu tente orientar. Eu queria que no retorno, você sentasse mais ereta. Sim. Que você viesse mais confiante, porque eu sei que você vai estar melhor. Sim. Mas eu quero que o seu corpo também sinalize isso para você. E um episódio, assim, que me marcou muito, foi de um paciente que tem fibromialgia, sofre com dores, né? Endometriose. E linda. Mas não se vê assim. Então, a gente foi para... Eu tenho um espelho grande, né? No consultório, fui com ela para o espelho, né? E não sei se você já viu aquela... a gente tem alguns estudos, né, mostrando sobre a posição de poder. Sim. Que a gente consegue mudar a nossa química corporal, produção de cortisol, de hormônios da felicidade, com a nossa postura. E aí eu coloquei ela na posição lá de poder, né, da Mulher Maravilha, né, e pedi para ela falar, se encarar primeiro, ver a beleza dela, e em casa, não naquele momento que eu sabia que ia ser difícil, ela conseguir falar coisas positivas para ela, inclusive que ela se ama. E o feedback que ela me deu, assim, passou a consulta e, enfim, vida que segue. Depois de alguns longos dias, eu fiz um post relacionado a isso, a como eu encaro essa questão de autoimagem. E ela me mandou um textão, assim, falando quanto foi importante aquilo, quanto ainda era desafiador para ela se enxergar como ter uma imagem positiva de si mesma. E aí, Kátia, eu queria te perguntar o seguinte. Para as nossas ouvintes, a nossa audiência, que não consigam, por exemplo, uma assessoria contigo, como qualquer pessoa pode identificar o seu próprio estilo? É possível ela se orientar de alguma forma e entender qual é o estilo dela que vai fortalecer tudo isso que a gente conversou aqui? Sim. Assim, olha, uma parte dessa construção de imagem estratégica é justamente entender os nossos próprios gostos. O que a gente... Por exemplo, às vezes a gente chega assim, o que você gosta de usar? A pessoa nem sabe. Então, é uma investigação, às vezes, que eu tenho que conduzir para a pessoa ir entendendo, né? E aí, o que se pode fazer? Óbvio que, assim, só para fazer uma observação que é importante, assim, Lívia, apenas entender o seu próprio estilo ajuda muito, mas quando a gente vai falar de posicionamento de imagem profissional, é uma parte do processo. Eu faço essa ressalva porque, como a gente estava falando, em imagem, hoje a gente tem tanta coisa, é tanta informação, tá tudo tão pulverizado que as pessoas tendem a pegar uma informação muito simples, superficial e já acharem que é verdade absoluta. E quando você vai para a rede social, principalmente como profissional da cara a tapa, você tem que estar muito consciente do que você está comunicando. Por quê? Porque você pode estar sendo incoerente. Incoerente gera confusão, gera desconfiança em quem está assistindo, e isso profissionalmente é muito ruim. Incoerência, desconfiança gera um afastamento da audiência, do público, do cliente, do paciente, enfim. Você está dizendo que, além de eu saber, né, o meu estilo, eu tenho que também estar flexível a poder, talvez, enriquecê-lo, né, de forma intencional. É isso, é porque assim, quando a gente pensa nesse posicionamento de imagem, é como se a gente fosse montar um quebra-cabeças, né? Uma das peças é o seu próprio estilo, é o seu estilo pessoal. O que é o estilo pessoal? É aquilo que me representa, é muito interno. Eu não considero o externo, eu não considero o público, eu não considero essa comunicação para fora. É como se eu te perguntasse aqui agora, você prefere saia ou calça? Fala, calça. Pode falar. Calça. Qual a cor que você não gosta? Rosa. Certo. Você gosta mais de salto ou sem salto? Salto, com certeza.
Entende que a gente não está considerando qual sua profissão, para quem que você vai falar, o ambiente que você vai, não. Eu estou tentando entender quem é você, porque isso, se eu desconsidero os seus gostos, o seu estilo pessoal, eu crio um personagem também. Entende? Porque não é assim, não, olha, então, para onde você vai, como você vai se comunicar, você tem que usar salto sempre, tá? Você não gosta de salto. Não, eu tenho que entender. Se você quer refinamento, você precisa comunicar refinamento, eu preciso ter repertório, eu preciso te oferecer solução. Essa é a principal função de uma consultoria de imagem estratégica. É te oferecer solução, montar o seu quebra-cabeças. Então, se você não usa salto, não gosta de usar salto, mas você quer uma comunicação, que até o salto seria uma comunicação até mais rápida, por exemplo, de te dar, eu tenho que encontrar uma solução para você comunicar aquilo sem usar salto. Então, é aí que entra, é onde eu encontro um ponto de interseção entre o seu estilo pessoal e aí o seu posicionamento ali para fora, para o seu público, para profissionalmente, enfim. Então, como é que a pessoa hoje, feita essa ressalva, como é que uma pessoa hoje ela pode buscar indícios do seu próprio estilo pessoal, dos seus gostos, que também é importante, isso já vai fazer diferença para ela. Já vai fazer diferença, com certeza. Porque ela já vai comprar um pouquinho, vai ter algum direcionamento na hora de comprar, de escolher. Então, primeiro, observa, tenta de fato entender o que você gosta. Independente se é certo, se é errado, se é cafona, se não é. O que você gosta? Começa a separar o que você gosta do que você não gosta. Como é que eu sei disso? O que você mais usa? Se você tiver que sair no dia a dia sem se preocupar com nada, o que você escolheria? Eu colocaria uma camiseta, uma calça jeans e um chinelo. Certo? Só que esse é o ponto. Não necessariamente isso vai ser suficiente. Pelo amor de Deus, gente. Mas você começa a ter essa noção, né? Antes disso, é também importante você tentar ter compreensão do que está ruim, do que você não está gostando. Você estava falando, você deu vários exemplos aí, você estava construindo, e eu lembrei de algo que não sei se as pessoas já ouviram falar, enfim, se vocês já ouviram falar sobre cognição indumentária. Cognição indumentária é um estudo, né, que existe no meio tanto de comunicação quanto de moda, que é o seguinte: eu reajo a partir do meu externo. A partir do que eu estou usando, isso pode moldar a minha sensação sobre mim mesma. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que está triste, desanimada, que não tá se gostando, está com uma vida, está cheia de problemas. Se essa pessoa vai para o espelho e o que ela vê ali reforça essa sensação de falta de cuidado, de cabelo que está desgrenhado e o rosto, isso reforça essa sensação, alimenta essa sensação de não estou bem. E é bom ser elogiado, né? Exatamente, exatamente. Olhar no espelho e falar, Exato. Tô bem hoje. Nossa, nossa. Vamos ser proativas, inclusive nisso. Né? Então, não é esperar vir do outro, você precisa se preparar para o que o outro vai. Antes de tudo, eu tenho que me olhar no espelho e dizer, nossa, tô bem. Uhum. E isso vem muito da consciência de por que eu tô fazendo essas escolhas. Quando você sabe por que você está fazendo aquelas escolhas e você vai para campo, vai para o jogo e você percebe a reação das pessoas, reforça. Isso tem um impacto, é um ciclo, entende? Então tem que ter a questão toda é ter o pontapé inicial. Tá. Qual a primeira mudança que você pode fazer, né? O movimento, ele gera movimento. Você cresce no movimento. Existem alguns conceitos que podem ajudar nessa construção. Você vai conhecer muito mais do que a gente pode aqui elencar. Mas, assim, tem a colorimetria, tem a harmonização do cabelo com a face, essa questão da vestimenta adequada, ambiente formal e informal. Se você pudesse elencar alguns pontos que a pessoa precisa adquirir de conhecimento. Não sei nada, tô aleatória no mundo, e eu quero melhorar meu posicionamento. Tem algum conselho que você daria, assim, de investimento em conhecimento nessa área?
Olha, primeiro você começa em você. Você começa por você. Então, entender as suas cores, eu acho que é um caminho para começar muito interessante, que é através da análise de coloração. Então, você vai entender o seu contraste pessoal, você vai entender quais cores de fato harmonizam mais com a sua beleza. Então, é fato, existem cores que, quando estão mais próximas do nosso rosto, deixam a gente mais bonita, porque fica tudo mais harmônico. Isso envolve o cabelo, isso envolve a maquiagem, isso envolve as roupas que estão aqui perto, os acessórios, corpo. É importante entender sobre o seu corpo. O que você gosta, o que não gosta, o que você não gosta de enfatizar, de chamar mais atenção, né? E isso é muito particular, isso é muito particular. Aí vem a história de novo do padrão. Porque tem o corpo tipo ampulheta, nananana. Tem sim, eu acho que são elementos que nos ajudam a ter um direcionamento. Então poderia começar por aí, entendendo sua silhueta, seu tipo físico, procurar saber sobre isso, o que você pode fazer para equilibrar mais. Mas antes disso você tem que se perguntar, você gosta? A pessoa é triângulo invertido, então ela é um pouco mais larga aqui nos ombros do que do quadril. Só que você sabe que tem uma comunicação aí de força por trás dessa silhueta. Uma silhueta de triângulo invertido comunica mais força do que a do triângulo de base, que o quadril é mais largo. Um elemento de força. É um elemento de força que você nem sabe. E às vezes na sua comunicação, perder aquele elemento de força vai ser um tiro no pé. Entendeu? Então não dá para fazer algo tão isolado. Mas se você já começa entendendo como é seu corpo, o que você gosta nele. Não gosto, meu peito é grande. Não gosto do meu peito. Se você aprende a escolher roupas, cores, modelagens que vão te dar uma sensação de que seu peito não está tão grande quanto você, né, vê e se incomoda, concorda que isso já vai... Você já sai mais segura, você já sai mais confiante. Então, eu começaria aprendendo mais sobre mim. E aí, entendendo justamente o que me incomoda, o que não. E alguns recursos que, sim, a roupa pode, sim, ajudar. As cores podem ajudar. Eu digo que o nosso corpo, ele toma a forma da roupa que a gente veste. Grava isso. Nosso corpo toma a forma da roupa que a gente veste. E é aí que está o segredo para você equilibrar proporções, para você disfarçar algumas coisas que você não gosta. E sem dúvida, quando você sabe que tem algo que você não gosta em você, mas que tem um recurso, que você mesmo, não precisa nem de que ninguém diga nada. Se você olha no espelho e diz, nossa, acho que deu uma disfarçada, gostei, você sai de casa mais segura. E o fato de você sair de casa, sair para a vida mais segura, faz uma diferença absurda. Uma coisa muito comum, quem aqui nunca olhou para o seu guarda-roupa cheio e achou que não tinha nada para vestir em determinada ocasião? Acho que todas nós. É por aí. E aí eu queria orientação, aproveitar essa oportunidade, Kátia, no Salve. Como a gente... Salve é ótimo, né? Como montar um guarda-roupa inteligente, estratégico, funcional, versátil? Tem truques aí que você pode... Peça-chave. Essa pergunta de truque. Desculpa, Lívia. É isso. Compartilhe com a gente. Pensa assim. Vamos lá, pensa todo mundo aqui comigo. Você vai construir uma casa. Certo? Você vai construir uma casa. E aí, nessa casa, você tem que definir quantos cômodos... onde vão estar os quartos ou não, né? Se vai ter piscina, se não vai. Sei lá, se vai ter um andar, se não vai. Se vai ter qual a cor das paredes, qual o tipo de móvel. Você precisa... Essa casa, para ela ficar pronta, ela vai ter tudo isso, né? Aí, para você conseguir executar isso, o que é que você tem que fazer antes? Um projeto. Você tem que fazer um projeto. Então, para você não desperdiçar, imagina você... não... A casa não está pronta ainda, mas eu amei esse sofá, já vou comprar esse sofá. Aí você já compra o sofá. Aí depois, quando terminar o projeto, começar a se dizer, gente, esse sofá não está combinando com nada. Pronto, esse é o problema do guarda-roupa. É que a gente, como a gente gosta, como roupa
tem um lado que é muito emocional, né? E a compra é muito emocional também. A gente se empolga, a gente vai comprando, a gente não racionaliza. Então, primeira coisa, segredo para ter um guarda-roupa inteligente. O que é um guarda-roupa inteligente? Aquele guarda-roupa em que as peças combinam entre si, o que você tem você consegue usar nos lugares que você frequenta, que elas ficam bonitas em você, que tem um caimento bonito em você. Para você chegar nesse ponto desse guarda-roupa, você tem que pensar nisso no momento que você vai comprar. Aí, para você pensar, você tem que já ter feito minimamente o processo que a gente falou antes, de se conhecer mais, de entender. Se você estiver construindo uma imagem também para se posicionar, aí tem mais elementos ainda, né? Mas pelo menos, mesmo que você não tenha informação nenhuma, eu acho que pelo menos, se você conseguir, no momento da compra, lembra, a compra é o grande momento, porque é o que você está levando para dentro do armário. Tenta pelo menos fazer um exercício de aquela peça, você antes de comprar já tentar visualizar onde você vai usar. Onde? Aí você tem que pensar na vida que você leva. Não adianta você pensar assim, ai gente, isso aqui eu iria num show. Tem alguma previsão, Lívia, de algum show? Não sei. Você costuma ir em show, Lívia? Não. Então, pra que você vai comprar isso, Lívia? Porque eu achei lindo, eu vi a Gabi usando, menina, ficou sensacional. Eu quero... A maioria das compras são assim. A maioria das compras, né? Você entende? Então, se pelo menos você, na hora de comprar, fizer esse exercício de pensar, de visualizar onde você vai usar com o pé no chão, e tentar já combinar, pensar em combinações. Vou comprar esse blazer. Onde é que eu usaria? Eu usaria em qualquer lugar. Eu usaria para ir ali na padaria. Então, ótimo, pronto. Passou no primeiro critério. Segundo, como eu vou usar esse blazer? Se eu não tiver noção nenhuma, não é depois que ele já está no meu armário que eu vou achar a solução. Aí o que acontece quando a gente compra assim? Aí você tem que comprar outras para poder usar com o blazer. Aí como você também só comprou pensando nele, aí ficam aquelas 3 peças que você só consegue usar as 3 juntas. Você não consegue usar aquele blazer com mais nada. Então, assim, primeiro a gente já passou da fase aqui de ter informações. Então, quanto mais informações você tem sobre você, sobre cor, sobre estilo, uma série de coisas já te ajuda. Mas mesmo assim, para ir construindo esse armário que é mais versátil, mais inteligente, você precisa minimamente, aí você conseguir responder essas perguntas, você já está num bom caminho de começar a construir um armário mais versátil. Um outro caminho também é de pensar na construção desse armário como um armário cápsula. O que seria um armário cápsula? São peças que elas todas combinam entre si e é um armário que é mais enxuto. Você pode até ter várias cápsulas dentro do seu armário. Por exemplo, a cápsula de sair com as crianças, a cápsula, né? Por outro lado, essas peças elas precisam transitar entre as cápsulas. Eu também não recomendo que você tenha 5 armários diferentes. Tipo, essa roupa eu só saio, essa roupa eu só trabalho. Isso também não é um guarda-roupa inteligente. Mas se você começar a pensar na ideia da cápsula, que eu tenho peças base, como se fossem assim, se fosse para usar aquela peça, todos os dias eu usaria, onde eu frequento. Então, uma calça jeans. No meu armário, por exemplo, uma calça jeans é uma peça base. Se eu quisesse vir aqui hoje no podcast, eu conseguiria. Se eu for ali na padaria, eu consigo. Se eu for passear um dia, se eu for viajar, se eu for atender uma cliente, eu consigo usar uma calça jeans. O que vai me fazer transitar entre esses ambientes para eu não estar sempre igual ou inadequada? As outras peças. Aí essas outras peças que estão além da base, a gente chama de peça-chave. Por que chave? Porque elas mudam de ambiente, mas elas continuam combinando com as peças base, mas elas fazem você transitar. Você usa mais, é como se fosse assim, eu repito mais as bases, as chaves eu já repito um pouco menos, e além disso a gente pode criar ter algumas peças statement, que são a cerejinha do bolo. De repente é uma peça, é um acessório,
é uma bolsa, é uma blusa mais diferente, que você vai dar pensa que eu ainda tô com a calça jeans, e aí eu vou transitando. Essa também é uma ideia interessante e que demanda um pouquinho mais de conhecimento, de esforço, enfim. E, assim, estudando para esse podcast, porque a gente estuda, né? Para poder falar. Eu vi um conceito, assim, que para mim resumiu muito bem, que a gente está tentando transmitir. Que beleza caminha junto com verdade e com bondade. Sim. Não existe o belo só porque é belo. Às vezes, num contexto ruim, em um momento ruim, num cenário ruim, se você pratica uma bondade, sempre vai ser belo. Se você traz verdade no que você está praticando, também é belo. E, assim, eu acho que é isso. A gente não quer aqui fazer com que as pessoas fiquem iguais. De jeito que nenhum. você pense antes no que está vestindo, no vestir, no que você tem, só por futilidade, né? Porque as pessoas confundem muito imagem com futilidade. E eu estava naquele caminho ali. Porque você acaba construindo, são conceitos que a gente aprende, né? Se a pessoa investe mais na sua beleza, na sua casca, não é que não investe mais, mas se você dá importância, você é tido como fútil. E não é sobre isso. E aí, nosso intuito foi trazer isso realmente aqui. E eu acho que você falou super bem. Muito obrigada pela sua verdade, pela sua beleza aqui com a gente. E a bondade de estar aqui compartilhando seu conhecimento. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para encerrar o nosso episódio. Para mostrar para as pessoas que elas são capazes de cultivar o belo sem ser fútil. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, adorei. Achei que passou rapidíssimo. Queríamos mais. E assim, hoje a gente todo profissional precisa estar na rede social. Quem não é .com é ponto. Quem não tá. Como é, gente? Quem não é .com é ponto fora. Porque é uma realidade. É uma realidade do que a gente está vivendo agora. Não tem como fugir. E aí, quando a gente vai para a rede social, quando a gente vai se posicionar, o que a gente vê? A gente vê muita gente igual. Há uma tendência das pessoas estarem iguais, acharem que existe a roupa do posicionamento. Não é isso. Então, onde é que está o seu diferencial? Onde tem muita gente fazendo a mesma coisa, onde tem muita gente, onde está num espaço, onde você tem hoje, não tem limite, não tem barreira, é muita concorrência. Onde é o diferencial? Você. Então, a mensagem que eu queria deixar é: cuidado com as ciladas, as armadilhas do padrão, do seguir um caminho que está todo mundo seguindo. Isso eu estou falando principalmente de imagem. É importante que você consiga colocar na sua assinatura de imagem, você ter uma identidade, algo que você se reconheça. Não importa se está todo mundo usando aquilo ou não, não é esse o ponto. Mas eu me reconheço. Eu estou na minha melhor versão. Aqui tem um traço de autenticidade. Então, é a mensagem que eu queria deixar. E foi um prazer incrível. Adorei. A gente que agradece, Kátia. Muito obrigada mesmo. Foi muito, para mim, foi especial, foi uma sugestão de Gabi a gente te trazer e falar desse tema, né? A gente vinha focando muito em temas mais de saúde, né? Que Sim. é a nossa praia. Sim. Mas falar de algo que foi tão importante para mim e para ela, né? Nesse campo profissional. E ter você aqui que fala super bem, tem super autoridade sobre, foi muito especial. Eu acho que, assim, o resumo, né, da autoimagem, se a gente pudesse colocar aqui 3 palavras, seria autenticidade, intencionalidade e autoconhecimento. Porque a gente não pode refletir fora o que não existe dentro da nossa alma. E o espelho vai passar a ser uma máscara. Exato. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês, assim como eu, agora vão fazer um guarda-roupa estratégico. Que vocês espalhem a mensagem, falem para a gente se fez sentido trazer alguns temas fora da medicina, né? Que a gente quer ouvir vocês para fazer isso aqui para vocês. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio.